Olá, amados que estão nos assistindo mais uma vez, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, para a nossa 16ª aula da Carta de Paulo aos Filipenses. Eu tinha a pretensão de encerrar o estudo nessa aula, mas Paulo vai nos surpreendendo com os seus escritos e cada vez a gente vê que tem bastante detalhe para a gente poder estar trabalhando. Dessa forma, hoje nós estaremos estudando no capítulo 4, os versículos de 6 a 9 apenas, quando Paulo ele vai dizer para os irmãos daquela igreja: não andeis ansiosos com relação a coisa alguma. Parece até que Paulo está escrevendo uma carta para a igreja hoje, para os nossos dias. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela é super contextualizada. Nós podemos ver hoje como que isso atende a uma demanda da igreja, porque nunca estivemos tão ansiosos, nunca a população sofreu os psicólogos, os psiquiatras, eles dizem até que a ansiedade é o mal do século. Então, Paulo está falando para nós hoje, Paulo está falando para mim, Paulo está falando para você. O que será que Paulo quer dizer quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos? Como que podemos experimentar essa paz de Deus que excede todo o entendimento? O que seria isso? É viver zen? É não sofrer? É ter a certeza de que tudo vai acontecer de acordo com aquilo que desejamos, que precisamos ou que queremos? Vamos estar estudando e entendendo o que Paulo está nos dizendo nessa manhã. Antes, vamos estar orando, pedindo a Deus que esteja na condução do estudo que ora estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento tão precioso, quando podemos, ó Deus, nos deter para estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez eu te peço pela vida do apóstolo Paulo, pelo tempo que ele passou ali na prisão, ó Deus, e pôde escrever cartas, ó Deus, com conteúdos tão preciosos que eu tenho certeza atendeu a demanda daquela igreja naquele momento e atende, ó Deus, a demanda das nossas igrejas nos dias atuais. Deus, abre as nossas mentes e os nossos corações para que possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quis falar por meio do apóstolo, para que todos nós, ó Deus, possamos experimentar essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que só podemos encontrar em Ti. Obrigado, ó Deus, pela nossa salvação, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu agir em nossa vida. Agora te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide de nossas mentes e de nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra e possamos praticar, ó Deus, aquilo que estamos estudando em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. O texto de Filipenses 4, versículos 6 a 9, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Que leitura linda, não é? Esse capítulo 4, ele tem assim os versículos mais, eu não sei se a gente pode dizer famosos, né? Mas os versículos mais usados, não é? Mais falados, mais decorados da Bíblia. Paulo está falando aqui: alegrai-vos sempre no Senhor, não andeis ansiosos, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Esse, então, o versículo 13 que a gente vai estar estudando na aula que vem: tudo posso naquele que me fortalece.
São versículos muito usados no nosso dia a dia, no nosso lidar, na nossa vida cotidiana. Mas, quando estudamos a palavra de Deus, e essa é uma oportunidade de estarmos estudando esses versículos, nós podemos observar que muitas das vezes usamos esses versículos de forma completamente errônea. O texto completamente fora do contexto. Esse tudo posso naquele que me fortalece, então, é um versículo usado como se fosse assim, um grito de guerra ou uma palavra mágica. As pessoas usam, não, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso comprar um Mercedes, eu posso ser promovida, eu posso passar no concurso, eu posso casar com aquela pessoa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ninguém vai me impedir de conseguir aquilo que eu quero. E, na verdade, não é isso. O contexto de Paulo era um contexto de estar prisioneiro em Roma, um contexto de já estar ali naquela cadeia há 2 anos, um contexto de depender de que ofertas viessem da igreja de Filipenses para que ele pudesse ali se sustentar. E Paulo, então, vai estar dizendo, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto de Paulo, é um contexto muito diferente do contexto que nós utilizamos no nosso dia a dia. Quando nós paramos para ler e analisar a Bíblia de um modo geral, nós vemos que essa questão de ansiedade, ela não é tratada, não é um privilégio aqui do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento já era tratada. Quando nós lemos os Salmos 4 e 5, inclusive é um versículo que eu gosto muito, que eu sempre utilizei, que eu sempre guardei ele aqui dentro do meu coração, e em momentos de ansiedade eu sempre recito ele para mim mesmo, é aquele: em paz deitarei e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Inclusive é engraçado porque eu ensinei esse versículo para o meu filho, e quando ele era pequenininho, e qualquer coisa que ele fosse chamado na igreja com seus 2, 3 anos, né, lá no momento de dízimo, geralmente se pedia para uma criança acompanhar o diácono e recolher a oferta das crianças, e dava-se a oportunidade de orar ou falar um versículo, e ele ia e falava esse versículo. Eu falava: meu filho, esse versículo não é para você falar no momento dos dízimos, mas ele pequenininho, ele ia lá e falava: em paz deitarei e em paz dormirei. E isso é uma coisa assim que mostra o quão marcante esse versículo é para a minha vida, para a nossa vida. E o contexto em que o salmista estava escrevendo, em que o salmista escreve esse salmo, em que o salmista recita esse versículo, também é um contexto assim. Ele diz que ele estava cercado por inimigos, ele diz que ele estava numa situação de angústia, não é? de inimigos o cercando, de problemas acontecendo, na iminência de acontecer coisas terríveis na vida dele, mas ele diz que, apesar de tudo, ele se deita. Deitar é um privilégio de qualquer um, mas dormir é um privilégio de poucos. E é isso que o salmista está falando: em paz eu me deito e em paz eu durmo. Quantos de nós podemos dizer que em paz nos deitamos e em paz dormimos? Muitas das vezes, irmãos, a gente deita, e o processo de ansiedade é aquele processo em que começa a vir na nossa mente várias coisas, várias possibilidades. A gente começa a pensar em coisas que poderão acontecer, mas e se acontecer isso assim? Aí nos dias de hoje a gente poderia pensar: e se a vacina acabar? E se o insumo não chegar ao Brasil? E se a situação ficar tão ruim que nós tenhamos que novamente ficar em isolamento total? E aí provavelmente eu vou perder o meu emprego. E se eu perder o meu emprego, como que eu vou alimentar a minha família? Como que eu vou sustentar os meus filhos? Como que o meu filho vai prestar vestibular no final do ano se ele não está podendo frequentar a escola?
e a gente vai acumulando um monte de si em nossa mente, e aquilo ali vai nos consumindo, e quando vemos, aquele inimigo nos venceu, e quando raia o dia, nós estamos mais cansados, mais fatigados do que quando nos deitamos, porque simplesmente nós não conseguimos repousar. E eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de fazer uso de remédios para dormir, mas eu devo confessar que eu já tive. Eu lembro uma ocasião, eu estava no 2º ano de faculdade, a minha avó havia morrido, e eu passei por um momento assim tão complicado, que eu lembro que eu precisei de tomar um remédio. É um remédio que geralmente até quando a gente vai fazer cirurgia e não precisa de uma anestesia geral, eles passam esse remédio. E é um remédio tão forte que eu tinha que tomar aquele remédio deitada, porque eu tombava no sono. Mas eu lembro perfeitamente da forma como eu acordava. Eu acordava muito cansada. Era como se eu não tivesse dormido nada. Porque o remédio, o seu mecanismo era para que o meu corpo se desligasse. Mas a minha mente, ela não desligava. A impressão que eu tenho é que ela ficava trabalhando. O meu corpo estava desligado, mas a mente estava ali freneticamente trabalhando. E lembro que eu acordava com bastante exaustão. Ali o médico conversou comigo quando eu reclamei dessa questão, e ele foi me explicando, e ele foi dizendo que eu precisava trabalhar aquilo ali dentro de mim para que eu pudesse me desligar daquele medicamento, não é? E ir ali cuidando da minha mente para que eu pudesse melhorar, e graças a Deus eu passei por aquela fase. Mas podemos perceber que muitos de nós já passaram ou ainda estão passando por esse momento, quando a ansiedade, ela nos impede realmente de ter esse sono de paz. Quando a ansiedade, ela chega a nos travar. Ficamos tão ansiosos, ficamos tão preocupados com as coisas que vão acontecer, que nós não conseguimos ver os livramentos e as coisas que Deus tem operado e nos dado no nosso dia a dia. Aí nós temos os dois tratamentos, irmãos. Nós temos o lado da psicologia e nós temos o lado aqui que Paulo está tratando. Na psicologia, provavelmente o médico vai dizer, olha, na maioria das vezes, tudo aquilo que ficamos ansiosos e preocupados, se vier a acontecer, não acontece. E isso deveria nos servir como um bom consolo, porque de fato é verdade. Mas dentro na maioria, existe uma minoria das vezes em que pode sim acontecer. Quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente pode observar que ele está dentro de um contexto em que aconteceu aquilo que com certeza Paulo não queria. Paulo, com certeza, ele não queria estar preso. Paulo, com certeza, queria já ter sido libertado daquela cadeia. Paulo estava numa situação em que ele já havia se apresentado ao imperador e dependia de uma decisão, da disposição do imperador de definir a sua vida, ou ser morto ou ser liberto. Imagina se isso não seria um motivo de muita ansiedade para cada um de nós. No entanto, o apóstolo Paulo, ao se dirigir àquela igreja, e ele não faz isso de forma mentirosa ou hipócrita, mas ele diz, não andem ansiosos com relação a coisa alguma. Não andem. Não se preocupem com as coisas. Ele não está dizendo que eles não deveriam viver alienados. Paulo mostra que ele era uma pessoa que não vivia alienado. Essa carta mostra isso, porque Paulo está ali exortando Sintique e Evódia para que elas vivam em harmonia. Ele tem preocupação de que o comportamento daquelas irmãs possa vir a prejudicar todo o andamento da obra, todo o andamento do trabalho daquela igreja. Paulo, ele se preocupa
com a atuação dos libertinos, Paulo se preocupa com a atuação dos judaizantes ali naquela região e ele fala à igreja a respeito disso. Então, quando Paulo diz, olha, não ande ansioso, não ande preocupado, não é que nós, que nós devamos viver alienados do mundo. Não ande ansioso, irmão, com relação a coisa alguma. Deixa a pandemia para lá, anda sem máscara. Quando chegar o seu tempo lá de se vacinar, não se vacine, porque em Deus você pode todas as coisas. Não é isso que Paulo está falando. Nós devemos ter os nossos cuidados, nós devemos ter as nossas preocupações. O que Paulo está falando é que isso não deve dominar a sua mente e o seu coração. Quando eu estava me preparando para fazer esse estudo, eu fiquei pensando se eu deveria dar ou não o meu exemplo. Porque alguns de vocês que me conhecem mais de perto sabem, eu trabalhei durante muito tempo em uma empresa, por mais de 15 anos eu trabalhei ali, e durante os últimos 7 anos que eu trabalhei naquela empresa, eu estive na gerência geral, e ali eu gerenciava mais de 1.000 pessoas, e tinha um orçamento altíssimo sobre a minha gestão, enfim. Mas dentro do ramo imobiliário, e começaram a acontecer todos aqueles escândalos da Lava Jato. Muitas das empresas que trabalhavam conosco faziam parte daquelas empresas que foram denunciadas. E quando foi, eu lembro que a partir de 2013 foi o último ano que nós batemos a meta. A gente estava acostumado a sempre ir muito além daquilo, do resultado orçado. E em 2013 eu recebi prêmio, em 2014 a gente chegou junto. E eu comecei a perceber assim, que as coisas elas estavam mudando dentro do ramo, menos lançamento, diretorias sendo despedidas, as coisas mudando. E é interessante a forma como Deus ia trabalhando, porque eu não me sentia assim angustiada, preocupada com relação àquilo. A coisa ia ali. E quando chegaram para mim e disseram que a unidade em que eu estava trabalhando, porque haviam agrupado várias unidades no Brasil todo, etc. e tal, e que aquelas unidades iam ser fechadas e o financeiro ia ser acampado em outro, e que eu estaria sendo dispensada, eu saí de lá e eu fiquei pensando assim, o que eu devo sentir nesse momento? É interessante, irmãos, porque assim, eu lembro da minha mãe, ela falava, minha filha, eu achava que você ia ficar muito mal. E a minha sensação de paz, a minha sensação de tranquilidade com relação àquilo, a certeza dentro do meu coração de que Deus tinha um plano para a minha vida, era tão grande que aquela situação ruim que eu estava vivendo naquele momento, eu sabia que era apenas isso, um momento. E a paz de Deus, que excedia todo o entendimento, eu pude viver naqueles dias. E era uma coisa tal, irmãos, que às vezes eu me parava e eu ficava tentando me analisar e eu ficava me perguntando, será que eu estou vivendo um processo de negação? Será que está tudo acontecendo e eu estou aqui vivendo como se não estivesse acontecendo? Será que é isso que está acontecendo comigo? Era a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aqui no livro, né, a Vida de Paz, do Martin Lloyd-Jones, ele também dá um exemplo que eu achei muito bonito, eu gostaria de ler para vocês. Ele conta o exemplo de um casal de missionários que tiveram a sua filha e ela veio a falecer de uma doença. E eles falam, né, que eles oravam, que eles pediam a Deus para que ele estivesse cuidando daquela moça, mas que ao mesmo tempo que eles oravam por ela, eles sabiam que não adiantava orar pedindo a cura dela.
coração, tanto do pai como da mãe daquela moça, estava, de certa forma, consciente de que Deus estava apenas dando um tempo para eles, até que levasse a sua filha. E quando ela veio a falecer, eles, compartilhando a experiência um com o outro, eles diziam, né, um para o outro, que aquilo que eles estavam experimentando naquele momento era a paz de Deus que excede todo o entendimento. Depois de ter orado, depois de ter pedido por aquela moça, eles louvam a Deus pela vida dela, porque eles sabiam que aquela tinha sido a vontade de Deus. Entender por que aquela tinha sido a vontade de Deus é outra coisa, irmãos, é outra questão. E um dia nós teremos oportunidade de entender tudo isso. Paulo mesmo diz que agora nós entendemos em parte, mas um dia nós entenderemos tudo. Porque que coisas ruins acontecem quando temos um Deus que tem todo o poder para nos livrar dessa situação, a gente não sabe. Mas o importante é que ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, servimos a um Deus tão grande que entregou o próprio filho para morrer numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Como não confiar nesse Deus? Agora, não é uma coisa fácil estar preso como Paulo estava e dizer que está em paz, que está tranquilo, independente das circunstâncias, independente daquilo que possa vir a acontecer com ele, ele está em paz. E Paulo, ele vai tratar isso nos ensinando como viver, como ter essa vida de paz. E ele vai continuar aqui esse versículo dizendo, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo. Coloque diante de Deus tudo aquilo que vai no seu coração e que te atormenta e que angustia a sua alma. Tem o versículo também que diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida, irmãos. Nós precisamos aprender a lançar sobre ele. Eu torno a dizer que a paz de Deus não significa que aquilo que está te deixando ansioso não vai acontecer. É que mesmo passando por toda aquela situação, você vai poder perceber que ele está com você. E uma paz que o mundo não consegue entender vai estar guardando o seu coração e a sua mente. Porque percebe que essa questão da ansiedade, essa perturbação, ela está toda na mente e no coração, ela está nos sentimentos. E que não adianta a pessoa dizer, não fica ansioso, porque você vai continuar ansioso. Não adianta a pessoa dizer, mas essas coisas talvez nunca venham a acontecer, porque existe a possibilidade de que ela venha a acontecer. E aí, se tem 1% de chance, a gente vai ficar ali agarrado naquele 1% de chance. A receita é, lance sobre Deus, sobre Ele, a sua ansiedade. E nós temos um excelente exemplo, irmãos. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, quando estava ali no Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava tão ansioso, ele estava tão angustiado, que escorria sangue no lugar do seu suor. O próprio Cristo. E aí, dentro do exemplo dele, o que Cristo fez? Ele orou. Ele pediu ao Pai, ele rogou, mas quando vemos a oração, nós vemos toda uma sequência dentro dessa oração. E Paulo aqui, ele bota, olha, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça.
pela oração e pela súplica. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é nesses momentos nos conscientizarmos da presença de Deus, nos conscientizarmos da existência de Deus, nos conscientizarmos de que temos um privilégio que muitas pessoas ainda não têm, de saber que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de saber que ainda que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está comigo, porque a vara e o cajado dele me consolam, porque Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, porque Ele unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que significa ungir a cabeça com óleo? O pastor de ovelha, quando ele unge a cabeça da ovelha com um unguento de azeite e outras especiarias, é porque a umidade dos ouvidos da ovelha e até mesmo do seu focinho é um lugar muito atrativo para insetos, para mosca. E às vezes eles entram nesses orifícios da ovelha e eles não saem. E eles ficam ali, e a ovelha, quando ela tem uma mosca, um inseto dentro do seu ouvido, aquilo ali zunindo e fazendo movimentos, tentando sair daquele orifício, ela entra em tamanho desespero que ela pega a sua cabeça e ela bate com a cabeça na parede, ela bate com a cabeça no chão, tentando fazer com que aquele zunido pare, com que aquela coisa que a está perturbando pare de perturbá-la. É isso o que Davi está dizendo quando ele diz: unges a minha cabeça com óleo, porque aí o bom pastor de ovelha, ele unge a cabeça com esse unguento, e esse unguento, ele impede que essas parasitas entrem nos orifícios da cabeça da ovelha. Então, unges a minha cabeça com óleo, é isso. É não permitir que essas perturbações que ficam zunindo em nossas mentes, em nossos ouvidos, nos leve ao desespero extremo. É isso que o salmista está dizendo. Olha que coisa linda, olha que percepção. Irmãos, Davi já tinha lá trocentos anos, Davi já tinha essa percepção e Davi falava com toda a convicção: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a verdade, a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É isso, irmãos. Diante de Deus, colocar as nossas petições pela oração, por meio de súplicas, com ações de graça. Mas você pode dizer: irmã, nesse momento, eu não tenho nenhum motivo para dar ações de graças a Deus. Será? Eu não quero que você comece a agradecer pelo problema que você está vivendo. Não é isso que eu estou dizendo, eu não sou masoquista. Se a gente tem um filho, se a gente tem um pai e ele fica doente, ele cai, ele sofre um acidente, como que eu vou agradecer a Deus pelo aquele acidente ou por aquela doença? Não é isso. Ele diz que apesar do acidente, apesar da doença, Ele vai nos dar paz, Ele vai estar conosco, Ele vai ungir a nossa cabeça para que as perturbações que podem vir ainda inflamar aquela situação que nós estamos vivendo, piorem. Mas eu posso começar a dar graças a Deus, sim, por Ele ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim. Eu posso agradecer a Deus pelo fôlego da vida, pelo cuidado dEle, pelo agir dEle na minha vida. Eu posso agradecer a Deus porque eu sei que, apesar do momento difícil que eu estou vivendo, Ele está comigo. É isso que Paulo está ensinando àqueles irmãos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E aí vem:
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha, mais uma vez ele vai colocar coração e mente em Cristo Jesus. É que o nosso coração e a nossa mente vão estar seguros em Cristo Jesus. E saberemos que teremos condição de viver esse momento difícil, porque ele também venceu. Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não promete uma vida de facilidade, uma vida de tranquilidade, mas ele promete que estará conosco em todas as situações. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Esse versículo é muito interessante. E esse versículo, ele é usado de forma extremamente errônea. Principalmente hoje em dia, quando vivemos a teologia do coach. Quando nós devemos pensar coisas boas. Então, se você está lá e aí você pensa assim, não, mas eu tô com medo de fazer isso porque pode acontecer aquilo comigo. Aí vem aquela pessoa positiva, né? Não, isso não vai acontecer com você em hipótese alguma, porque você pode, porque você consegue, porque tudo que você precisa está dentro de você. Misericórdia. Dentro de nós, irmãos, é em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Não está dentro de mim. É Ele que me concede a paz. Essa paz, ela não está aqui dentro de mim. Eu não posso produzir essa paz por mim mesmo, simplesmente por ter bons pensamentos, por pensar, eu vou olhar para a natureza, eu vou ver as coisas boas, eu vou ficar zen, eu vou buscar leituras boas, eu vou buscar leitura positiva, eu vou parar de assistir televisão, eu vou parar de assistir, como alguns, né, dizem aí, para de assistir a Globo Lixo. Irmãos, não está dentro de você. Não está nessas ações, não é isso que o apóstolo quer dizer. Porque olha como continua o versículo, por isso é importante o texto dentro do contexto. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Irmãos, quem é a verdade que liberta? Qual é a verdade que liberta? Cristo é a verdade e a vida. Só nele a verdade subsiste. Tudo que é respeitável, tudo que é justo. Existe justiça fora de Deus? Existe pureza? Existe amor maior do que o que Ele tem por nós? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Nisso pensar. E Paulo está dizendo, pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que são de Deus. Medite na palavra de Deus. E mais uma vez, Paulo, ele dá a cara a tapa. Paulo se coloca de frente e ele diz, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e viram de mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Agora não é mais a paz de Deus. Paulo está dizendo que o próprio Deus de paz será convosco. E Paulo, irmãos, era um exemplo disso. Eu acho assim, extremamente profundo. Parece uma simples frase quando Paulo diz, eu sou prisioneiro, Paulo, apóstolo prisioneiro de Cristo.
tem tanta coisa embutida dentro dessa frase. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Senhor pode todas as coisas e Ele pode me libertar dessa cadeia. Eu sei que eu só fui preso porque estava nos planos dEle. Eu sei que preso eu tenho todo um trabalho a fazer. Eu não devo ficar aqui intimidado dentro dessa cadeia. Eu não devo ficar aqui paralisado. Aquelas correntes não amarraram Paulo. E ele teve chance de escrever cartas como essas que temos estudado das cadeias, que se ele estivesse liberto, talvez ele não tivesse tido o tempo, o preparo, a visão que ele estava tendo naquele momento, porque para Paulo está falando para aqueles irmãos dessa paz, desse entendimento do Deus de paz, era porque ele estava vivendo tudo isso. E ele podia transmitir isso para aqueles irmãos. Louvado seja Deus pela vida desse homem. Louvado seja Deus por esse momento, quando podemos estudar a palavra dele, quando podemos refletir a respeito desses itens tão importantes. O meu desejo é que essa paz, que excede todo o entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. O meu desejo é que nós possamos pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Que nós possamos ver na nossa vida cristã, porque esse versículo 8 aqui, irmãos, também ele enfatiza uma coisa muito importante. Muitas das vezes nós colocamos a nossa vida em duas caixinhas. A caixinha do viver diário e a caixinha da vida cristã. Quando, na verdade, a caixinha do nosso viver diário, ela tem que estar contida dentro da caixinha da nossa vida cristã. A nossa vida cristã deve controlar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas virtudes, os nossos dons. E não ser controlada ou muitas das vezes até colocada para fora da nossa vida diária. A nossa vida diária, muitas das vezes, ela é incompatível com a nossa vida cristã. Nós não conseguimos encaixar uma coisa na outra. Nós dedicamos um tempinho, uma vez na semana, agora nem isso, né? Aí vai lá, vive um pouquinho aquela vida ali devocional, faz uma coisinha ou outra. E aí você quer viver a paz, você quer viver o gozo, você quer ter o entendimento, você quer ter as bênçãos de Deus, mas você não quer ter o Deus. Que o Espírito Santo possa estar completando aquilo que eu não fui capaz de falar, nem de explicar nesse momento. Amém.